Hoje a gente vai ter uma convidada especial na nossa live e a gente tem um assunto hoje, é, um tema bem bacana para discutir. E primeiramente eu gostaria de agradecer todo mundo que enviou mensagem, que enviou as perguntas. Eu separei algumas perguntas bem bacanas. Foram mais de 100 pessoas que responderam lá no quadro sobre nossos corpos. E eu separei algumas perguntas. Então, muito obrigada para quem enviou aí mensagem. E as perguntas que eu vou estar fazendo já já para a Bruna Lucila. Deixa eu convidar aqui, deixa eu mandar aqui rapidinho. Pronto, daqui a pouquinho a gente vai estar entrando aqui. A gente marcou 10 horas, né? Eu sei que sábado fazer live 10 horas é muito complicado, porque é um dia que quem não trabalha acorda mais tarde, né? E tem muita gente que ainda trabalha no sábado, esse horário. Então eu sei que é um horário ruim. Eu vou deixar salva a live por 24 horas. E quem estiver assistindo, se puder mandar coraçãozinho aí pro Insta poder estar enviando essa live para outras pessoas. A mesma coisa se vocês puderem compartilhar, tá bom? Se vocês puderem compartilhar aí também com o pessoal. Esperar a Bruna entrar para a gente começar aí as perguntas. Já vou abrindo aqui um notebook. Bom dia, Bruna. Oi, Já tô tudo abrindo. bem? Tudo bom com você? Tô abrindo já aqui as Tudo. perguntas que a galera mandou para eu começar a Aham. fazer para você. Calma aí. Deixa eu abrir aqui o notebook. Aí às vezes eu vou estar olhando para fora da tela, porque eu vou estar lendo as mensagens. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Prontinho. Então, Bruna, antes de mais Tá. nada, estava explicando pro pessoal que sábado é um horário um pouquinho ruim por conta de ser de manhã, né? Quem trabalha a semana toda quer acordar mais tarde. No meu caso aqui são 9 horas da manhã, é uma hora mais cedo. Tô com uma cara inchada porque eu trabalho de madrugada. Mas a gente vai deixar salva a live 24 horas, porque depois a galera pode compartilhar com outras pessoas e podem assistir até amanhã, no caso. Beleza. E eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal e falasse um pouquinho Tá, aí do projeto, né, do Mural da Gordofobia. tá, sim. Então, bom dia, gente. É minha estreia em lives, então perdoem qualquer coisa. Eu sou Bruna, sou professora, né, já tenho 14 anos. E o mural é um espaço, né, que na verdade foi criado por mim, mas que não só eu escrevo, pessoas que querem mandar seus textos sobre a questão da aceitação dos corpos, gordofobia, né? E o principal objetivo do mural é visibilizar isso, né? Visibilizar a questão que a gente passa na sociedade com relação aos corpos gordos, né? E fazer disso não só um, uma válvula de escape, né? Porque muitas vezes a gente precisa falar, né? Escrever é uma forma de dizer, mas publicizar também para que as pessoas tenham acesso, pessoas que passam por isso, pessoas que muitas vezes não têm consciência que discriminam, né? Eu recebo muito feedback nesse sentido, assim. Ah, Bruna, eu sou magra, mas eu acompanho porque eu estou revendo minhas posturas, sabe? Então tem sido, é um trabalho ainda inicial, né? Eu comecei, não tem nem um ano ainda, e eu comecei muito despretensiosamente, eu comecei escrevendo coisas que eu passava, até mesmo a partir do momento que eu tomei consciência, né, de que eu precisava desabafar sobre isso, não engolir mais calada, e aí as pessoas foram, ah, você tem que falar, você tem que falar, e eu acabei criando um mural, né? E tem sido muito, muito legal, assim, especialmente pelos feedbacks, né, que eu tenho recebido de que aquilo de alguma forma fez a pessoa pensar, ou aquilo, alguma menina gorda, né, que especialmente mulheres que leem os textos e que dão feedback, né, alguma menina gorda se viu mobilizada pelo meu texto ou pelo texto de uma pessoa que eu coloquei lá, então tem sido muito importante. Ontem, quando a gente colocou a caixinha de sugestões, de pergunta, eu consegui ler algumas, né? Foram mais de 100 pessoas enviando mensagem. E a grande maioria das mensagens era relativo a eu não me sinto bem
porque eu me acho gorda. E aí eu peguei algumas perguntas, né, que mandaram, e se você me permitir, eu gostaria de fazer. Claro, claro. Então, a primeira pergunta é como você, né, me conta um pouquinho aí sobre sua infância e adolescência. Tô lendo aqui as perguntas, gente. Você foi uma criança, uma adolescente gorda? Você se via gorda? Que marcas que você imagina que isso deixou em você? Quais eram as lembranças dessa época? Se naquela Uhum. época já tinha essa consciência de que tinha a gordofobia ou se você só teve essa consciência depois? Então, eu sou gorda desde que eu me entendo por gente, assim. Eu vejo foto, deu bebê e já era gorda. E isso, assim, sempre foi para mim. Eu também tenho uma família de gordos, né? Mas sempre foi para mim um peso. Eu comecei a fazer dieta, sei lá, com 6, 7 anos de idade, né? Nunca tomei remédio, porque na minha família tem um estigma muito grande com remédio para emagrecer. Tenho conhecidos da família que tomavam e que faleceram. Então, sempre essa questão do remédio, sempre na minha casa foi um tabu, né? Então, já fui endócrino que passou remédio, criança ainda, eu criança, mas eu nunca tomei por uma restrição na família. Mas a luta sempre foi por um corpo magro, né? Sempre a infância inteira, a adolescência inteira. Eu lembro assim de episódios de eu querendo comer coisa que criança come e assim, restrito, né? Então assim, sempre foi uma luta muito grande com o meu peso. Quando Desculpa. e na adolescência, hã? Não, desculpa. Oi? Não. Pode terminar. Na adolescência na adolescência isso piorou, né? Porque você começa a querer se sentir atraente para as pessoas, né? Começa a pensar no outro e tal. E aí e não era mais é, não era mais minha família, né? Meio que me levando, era eu agora buscando alternativas. Então foi uma fase que eu desenvolvi bulimia, né? Por conta eu não consegui emagrecer o tanto que eu queria, então eu acabei tendo essa doença, né? Na adolescência emagreci bastante, porque, né, tudo que eu comia não parava e, enfim, e era aquela dieta restrita mesmo assim, exercício físico demais e tal. Então, e eu me vi magra pela primeira vez. E me olhar magra não foi legal. Eu não gostei do meu corpo magro, né? E nessa fase, né, que foi o término do ensino médio, a entrada na faculdade, é que eu comecei a tomar meio consciência que existia uma diversidade dos corpos, não ainda que existia gordofobia. E que também ter diversidade dos corpos, né? Que as pessoas não são iguais, elas não têm a mesma cor de olho, elas não têm o mesmo cabelo, né? Elas não têm a mesma pele. Por que que com os corpos a gente tenta encaixar tudo num padrão, né? Que não dá para todo mundo se encaixar. Né? Então, eu comecei a tomar essa consciência a partir do momento da universidade. Mas foi super tenso a minha infância e minha adolescência, né? Porque imagina você lutando para ter um corpo que você nunca vai ter, né? Essa foi Verdade. a minha vida, né? Foi a minha vida. Em sala de aula, e aí você pode até endossar aí o que eu vou falar, eu vi nos últimos 2 anos em sala de aula, principalmente com os adolescentes, né, entre 14 e 24 anos, uma crescente com a questão de ansiedade, de depressão. E muitas das vezes, né, ano passado, na verdade, eu tive um caso de uma aluna que desmaiou. E a gente foi sondar o que tinha acontecido, por que ela tinha desmaiado, e ela desmaiou de fome, porque ela ficou 2 dias sem comer, porque a mãe, né, isso é o relato da jovem, a mãe chamava ela o tempo todo de gorda e queria que ela tivesse o mesmo corpo da irmã. E achava que ela não tinha o corpo da irmã porque ela não se cuidava. E a jovem ficou 2 dias sem comer e desmaiou, literalmente no meio do pátio. E como é que você vê essa relação em sala de aula com essa exposição, com essa padronização, principalmente agora com a internet, né? Eu acho que sempre teve, mas a internet ela aumentou isso, né? Principalmente a rede que a gente está agora, que é o Instagram, né? Porque o Instagram a gente tem aí as milhares de musas fitness o tempo todo exibindo seus tanquinhos e uns milhares de coaches que dizem que a gente não tem o tanquinho, o abdômen tanquinho, porque a gente está se auto-sabotando. É. E essa questão da autossabotagem,
Eu ouvi muitos jovens falando isso. Ah, Monique, mas eu não consigo emagrecer porque eu estou me auto-sabotando. Eu não tenho a pele perfeita porque eu estou me auto-sabotando. O meu cabelo não é o liso perfeito porque eu estou me auto-sabotando. E eles não conseguem entender que não existe essa coisa do auto-sabotamento quando a gente está falando de corpos. E como é que você vê essa relação desses jovens, desses adolescentes, que estão cada vez mais com algum tipo de síndrome, alguma doença psiquiátrica, por conta dessa questão de ficar se comparando com essas vidas perfeitinhas das blogueiras fitness na internet. O padrão estético, que é isso, né? Exatamente. A gente, a gente se colocar num padrão, numa caixinha, né? E isso atinge todo mundo. Todo mundo passa por isso, né? Homens, mulheres, muito mulher, as mulheres são sempre mais incentivadas, porque o nosso corpo não pertence a nós, né? Como se fosse do outro. Então, assim, todo mundo passa por isso, né? De tentar alcançar um padrão que está colocado na mídia que poucas pessoas têm, né? E que a gente vai ficar sempre tentando alcançar e vai também sempre gastar dinheiro com isso, né? Que eu acho que é o objetivo também, né? É muito construído isso. Então você compra o creme que faz não sei o quê, você compra o negócio do cabelo que faz não sei o quê, né? Você compra maquiagem tal, você faz cirurgia plástica, né? É crescente o número de cirurgia plástica, assim, exorbitantemente. Então você vai tentando se encaixar num padrão que está colocado. E isso afeta muito o jovem. E a internet, eu acho, é uma maneira de afetar. O Instagram, por exemplo, né, nós estamos aqui até vinculados a ele, fazendo uma coisa muito legal, mas ele tem um lado muito cruel também, que é o lado de você, de engajamento, de like, que só pessoas, né, que tem, assim, esse padrão aceitável, tem isso, né? Então, assim, é importante, eu acho que aí é todo mundo pensar e falar, né, cada vez mais, especialmente com os jovens, sobre a diversidade dos corpos, que a gente tem corpos diferentes, assim como tem cabelo, olho e tal, etc. E que isso é importante, sabe, até. Uhum. Porque você nunca vai ter um corpo que nem o do outro, né? Isso não vai, nunca vai chegar. Aí você não pode se martirizar por isso, como essa menina, por exemplo. Então, assim, ser saudável é uma coisa. Ah, nada. Eu, por exemplo, eu nado todo dia, eu, sabe, faço Dança. dança. É. E meu corpo é gordo, sabe? E não tem como razoavelmente bem. Então, não tem tanta relação assim como a gente imagina. Você não ser saudável é você deixar de comer, por exemplo, como essa menina, 2 dias. Isso é não ser saudável, para atingir um corpo que ela não vai ter nunca, talvez, né? Você. Então, assim, só para finalizar essa questão, uma coisa que me ajudou muito nessa relação de aceitação do meu corpo, né? E isso todo mundo faz em certa medida, né? Isso é muito mais penoso para os gordos por conta da gordofobia, né? Porque tem Uhum. uma questão a mais. Mas uma coisa que me ajudou foi seguir gente nas redes parecida comigo. Que te Eu representava. exclu... Exatamente, eu excluí todas as não sei nem falar, blogueiras fitness. Eu excluí tudo, porque aquilo eu nunca vou chegar naquilo. É um estilo de vida que, para eu chegar naquilo, eu tenho que ser não saudável, então tem que se deixar, né, de fazer isso, né? Porque a gente tem que pensar na diversidade mesmo e aceitar a diversidade. A Adriane, bom dia, Adriane. A Adriane colocou aqui no comentário, que a gente acaba esquecendo de ler comentário, gente. A gente é, que a gente é nova nesse negócio de live. Aí ela coloca aqui, poxa, eu pensei isso hoje, deixar de comer. Não faz isso não, Adri. Pensa primeiro na sua saúde. A Bruna estava Exato. colocando a questão aqui da saúde, né? Muitas vezes a gente acha que o corpo magro é saudável. Eu já contei isso diversas vezes aqui, que eu passei por um quadro de crise de ansiedade enorme por conta de trabalho. E eu deixei literalmente de cuidar da minha saúde. Eu fui parar no hospital, fui diagnosticada com um percentual de gordura elevadíssimo, tendo um corpo magro. Eu estava com 44% de gordura corporal, o que é um absurdo. Eu tive que tirar
um mioma, né, por conta desse acúmulo de gordura. Então, em janeiro, eu tive que passar por uma cirurgia para poder tirar essa gordura que ficou aqui. Não foi estética, inclusive tá com uma cicatriz horrorosa aqui, linda, maravilhosa, mas porque eu descuidei, porque a gente acha o seguinte: você tá magra, você não precisa cuidar da tua alimentação, não precisa ter um horário, não precisa fazer exercício físico. E eu fui parar num quadro que eu tive que operar. E aí eu tive que diminuir o percentual de gordura, literalmente, então tive que fazer aquela redução de alimentos, cortar gordura, cortar não sei o quê. Tive que começar a ir para academia, que é uma coisa que eu não gosto, tem gente que gosta, eu não gosto, mas eu preciso ir por causa da saúde. Tive afetação na respiração, porque eu tenho asma, então eu desencadeei um monte de coisa por conta de um quadro de ansiedade. E aí, quando você falou assim, porque as pessoas ganham likes e visualizações e engajamento por conta do corpo. E eu percebi, já falei isso aqui, que quando eu comecei a postar a dieta que eu estava fazendo, porque o médico mandou, com acompanhamento com endócrino, com nutricionista, e eu comecei a postar a minha sofrência na academia, o meu número de seguidores, ele tipo dobrou. Então, assim, se hoje eu tenho praticamente aí 12 mil seguidores, eu digo que metade é aluna, a outra metade foi quando eu estava na minha vida fitness, né? Que na verdade nem era uma vida fitness, eu estava fazendo acompanhamento médico. E as pessoas não conseguem separar uma coisa da outra. O que, que é para saúde, o que, que o médico te orientou e o que, que é para estética. Existe essa grande diferença. E eu tomei essa consciência de que eu estava levando um monte de jovem a achar que eles tinham que morrer na academia e não era aquilo que eu queria. Então, hoje, quando eu vou para academia, eu tenho o maior cuidado possível de mostrar só esteira, tipo, estou caminhando. Eu não mostro mais sessão de musculação, porque quem pega pelo meio do caminho, quem não entende a história, quem não acompanhou, acha que eu estou produzindo nele essa necessidade de ser uma maromba. E não é, porque eu não sou uma maromba, dá para ver pelas fotos aí. Eu tenho, E a hoje eu série foi tenho um para corpo você, saudável. né? A série foi feita para você, de acordo com as suas necessidades. Então, Exatamente, para o quem meu não então, corpo. replicar não vai ser a mesma coisa. E eu vejo jovens, um monte de jovem mandando, quando você vai voltar à sua vida fitness? Quando você vai mostrar de novo exercício? Então, essa necessidade que a galera tem de seguir o outro para poder se comparar e tentar fazer o mesmo. Aí eu separei uma outra pergunta aqui que eu achei bem bacana que mandaram, né? E aí eu te acompanhando já há alguns anos, né? Desde 2011, eu acho, lá do Cezanne. Acho que foi isso, né, Monique? Nossa, Já há bastante tempo, quase 9 anos aí. E eu vejo que você já debatia esses assuntos muito antes de rede social. Você já trazia esses assuntos, esses debates para a sala de aula, para os seus jovens. É uma coisa que você já milita há muito tempo. E depois você começou, como você falou, né, menos de um ano, a publicar isso na internet. Então, conta pra gente como é que foi essa trajetória e o que te motivou a levar as pessoas a essa reflexão no mundo virtual também. uhum. Então, eu acho que a minha grande luta, independe da minha questão pessoal com o meu corpo, né, tem sido pela aceitação da diversidade em vários aspectos, né? Isso sempre me motivou muito a luta contra o racismo, apesar de eu não ser negra, Uhum. né? Sempre me motivou a luta contra o machismo, né? Porque eu sou mulher e sofro também com isso, mas sempre me motivou em mostrar para os jovens que isso existia e que a gente precisa combater. E por todas as diversidades, assim, a questão da xenofobia, isso sempre teve no meu ato de educar, sempre teve presente essa questão da aceitação da diversidade, em vários aspectos. Então, eu acho que eu comecei a minha militância a partir disso, né? De trazer a reflexão de que existe, né, diversidade de corpos também. Né? E pronto, e a gente vai ter que lidar com isso, né? A gente não pode ter preconceito com o outro, né? E muitas vezes ser cruel mesmo. Eu já ouvi muitas coisas muito ruins de pessoas que não mal me conheciam sobre o meu corpo. Então a gente não pode fazer isso. E como eu estou em sala de aula, né? Atualmente em sala de aula, mas no momento que a gente se conheceu em ONG, né? A gente trabalhava com projetos. Eu tenho esse espaço para debater com o jovem, que é, na minha opinião, quem mais recebe bem isso. Eu já trabalhei com esse tema com outras pessoas mais adultas e tal, e eu vejo um potencial no jovem
para essas coisas, para discutir essas coisas que quase não são discutidas socialmente, né? E eu sempre gostei muito de falar sobre isso. O fato de eu começar a fazer, né, isso virtualmente foi um caso de gordofobia que aconteceu comigo num ônibus aqui no Rio de Janeiro, onde eu fui, né, xingar, o cara usou o xingamento, segundo ele é xingamento para mim, não, gorda, né, e que eu não tinha direito de estar naquele espaço porque eu era gorda e não sei o quê. E eu fiquei tão. Eu estava num processo de não me calar, né? Que aí vem com muita terapia, muita coisa. E aí eu reagi àquilo no momento, mas eu precisava ainda expor aquilo. Para as pessoas não fazerem isso com as outras, sabe? O meu grande intuito era esse. E aí eu postei no meu Facebook, né? Foi isso. Um texto sobre. E aí começou as pessoas a falar mais sobre isso, né? Não sei o quê. Inclusive pessoas que não passam por isso, pessoas magras, que eram, na época, eram a maioria dos meus seguidores, ainda são, né? Do Facebook pessoal, mas pediam, a gente quer saber mais. Aí eu tive também alguns feedbacks de aluno, poxa, Bruna, eu já tive, já fiz uma discriminação com uma pessoa gorda no ônibus, sabe? Então foi muito assim, interessante perceber o quanto aquilo mobilizou. E aí eu comecei a contar coisas que aconteceu comigo. E aí disso, várias pessoas, amigos próximos e pessoas não tão próximas que tinham acesso ao meu Facebook. Ah, Bruna, você precisa fazer alguma coisa com isso e tal. E aí, conversando com um amigo, ele teve a ideia e falou, pô, expõe isso, faz uma página e tal. E aí o que eu consegui fazer até agora foi um Instagram, né? Que eu divulgo isso que eu achei por bem ser nessa rede, porque é mais um perfil que vai contra, né, muitas isso que a gente estava Que é o conversando padrão. antes. Exatamente. Então eu achei que era importante usar essa rede, já que é uma rede, né, que utiliza muito disso, né, as pessoas que estão nela de construção do padrão, né? Então eu achei que por bem ia ser por bem ali para ser uma voz, né, diferente, né, e que pessoas podiam acessar e tal. Então foi assim. Ó, eu vou aproveitar o comentário da Tati para te fazer uma pergunta também. A Tati mandou aqui, Tati Lopes. Bom dia, gatinhas. Obrigada. Fui magra até os meus 18 anos. Hoje, aos 40 anos, com 3 filhos, estou 10 números acima do inicial. E me privo muito por isso. Tenho dificuldade de me aceitar. As pessoas confundem muito estar acima do peso. Uma coisa é, eu estava um pouco acima do peso. Eu estava 18 quilos acima do meu peso. Mas eu não era gorda. Eu estava acima do peso, mas meu corpo continuava magro. E as pessoas têm essa dificuldade. Então a galera acha que perdeu 10 quilos, deixou de ser gorda, porque estava ali os númerozinhos acima. E aí, aproveitando essa fala da Tati, né? De eu estou acima do meu inicial aí, 10 quilos, e me privo por isso, tenho dificuldade de me aceitar. Qual é a sua definição de gordofobia? O que é gordofobia? Então, a gordofobia é uma restrição, eu costumo falar que é uma restrição de acesso, né? A gordofobia não é só o padrão estético que a gente estava conversando. Não é só ter um padrão estabelecido lá que nunca vai se alcançar e você fica, né, tentando aquilo. A gordofobia, ela impede as pessoas de fazerem coisas dentro da nossa sociedade. Aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, cadeira de plástico. Nossa. Aquelas cadeiras que tem em todos os bares, que tem, sei lá, até auditório de coisa tem aquelas cadeiras. Aquela cadeira não foi feita, não é pensada no gordo, na diversidade corporal e nos gordos, principalmente. Eu, quando sento numa cadeira daquela, eu fico extremamente incomodada o tempo todo, porque parece que vai quebrar comigo. Que vai abrir a qualquer momento, né? Inclusive, eu já Que vai presenciei. abrir a qualquer momento, exatamente. E é Quando tem constrangedor. tem aqueles negócios do lado ainda, pior ainda, porque você fica espremida. Você, para caber naquele negócio, você fica espremida. E ela Então, não assim, fica não só pro gordo, né, Bruna? Eu tenho um irmão deficiente e eu exatamente, coloquei numa cadeira daquela e a cadeira fez. Ela não foi pensada em exatamente, momento algum para nenhum corpo aquilo ali, né? Pro corpo magro padrão que é. exatamente. Então, assim, a gordofobia é isso. É você não
é como se tem a ver com acessibilidade também, né? Mas não só. Sim. É como você, assim, você não ser aceito por essa sociedade. Você não vê, sabe, lugares para você compor essa sociedade. Vou dar outro exemplo que não tem a ver com acessibilidade. Uhum. A questão da, por exemplo, emprego. Tem muito gordo que não consegue emprego porque é gordo. Isso, a questão corporal dela, dessa pessoa, diz alguma coisa sobre o, o que ela faz, a questão profissional dela não diz nada. Mas a pessoa chega, você é gordo, então você já é taxado como, não vai saber fazer as coisas, não vai ficar doente, né? Um monte de coisa que restringe o espaço profissional, o espaço pessoal dessa pessoa. Então, a gordofobia é um preconceito, né, contra as pessoas gordas que está na estrutura da nossa sociedade. Então, como ela está na estrutura, ela restringe espaços, restringe acessos, restringe um monte de coisa. Há um preconceito associado, um estereótipo de que gordo é isso, gordo é aquilo outro, que nem sempre condiz com as pessoas gordas, né? Então, gordofobia, ela faz isso. A gente tem hoje uma população no Brasil, 54% da população brasileira está acima do peso, segundo a OMS. E isso, assim, é tido como uma questão de saúde pública até, né? Não pode estar gordo porque é doente e tal. Só que a gente esquece que isso pode acontecer também porque os padrões da OMS estão muito descolados da realidade. Da realidade. Esses padrões foram o IMC, né? Isso tudo foi estabelecido em outro contexto histórico, outro contexto social, sabe? Então, até agora já tem, eu acompanho muitos nutricionistas comportamentais, até uma dica para a galera aí. Quer seguir, né, gente que vai fazer também você pensar saudável sobre o seu corpo, né? E associar a questão da comida de uma forma mais tranquilamente, não com aquelas restrições todas que geral, alguns nutricionistas impõem, eu dou a dica dos nutricionistas comportamentais. Porque o tempo todo eles falam, eles criticam até esses padrões do IMC, falam que a pessoa tem que ser atendida a partir do seu biopsicossocial, né? Não é só ver lá quantos quilos e a altura dessa pessoa, não, peraí. Né? E a outra Então, profissão, né, Bruna, outras coisas. falando de profissão, é uma outra profissão hiper preconceituosa, no qual se tiver um nutricionista que seja gordo, a pessoa já fala, mas ele é gordo, como é que ele vai me ensinar a comer bem? Como se a pessoa gorda não comesse bem. Por exemplo, eu tive o prazer de trabalhar com você e na nossa sala dos professores você era que melhor comia, que comia mais saudável, que comia no melhor horário. E a galera comendo coxinha da cantina e você comia lá a sua comidinha, a sua salada, só que sempre muito saudável. Então, assim, não é relação de, eu não como saudável, por isso que eu sou gorda e eu não posso ser nutricionista. Como assim? Exatamente. Então, A questão do estereótipo é muito complexa, muito complexa. Porque a gente associa o corpo gordo a coisas, isso foi construído socialmente, né? A coisas muito ruins, né? Muito ruins, muito. Se a gente se a gente fizer um exercício para pensar sobre isso, digitar no Google gordo, você vai ver as imagens, para ver imagens, você vai ver as imagens mais jocosas possíveis. Pessoas assim, sabe, pessoas estabanadas, pessoas memes, né? sempre exatamente uma piada, é jocoso, sabe? Então essa imagem que a gente construiu das pessoas gordas faz com que a gordofobia se alastre, né? Faz esses acessos diminuírem, né? Então é isso, na minha opinião, a minha luta é por isso. Eu sei assim que vai demorar, né? Eu sei, eu tenho consciência. Construir tudo isso vai demorar. Exato. Essa desconstrução vai demorar muito, mas enquanto eu estiver viva, eu estou aí lutando para a gente refletir, né, sobre por que um corpo vai dizer da pessoa, sabe?
o que você está vendo esteticamente por fora e que não necessariamente não é bonito, né? Que aí já é outra questão, que a gente, o corpo gordo é feio. Quem disse? No Renascimento, eu estaria muito bem, estaria com os homens todos aos meus pés, entendeu? Porque era valorizado esse tipo de corpo. Hoje não é mais. Então, essa construção histórica social é que faz, né, a gente ter essa estrutura que delimita os nossos espaços, que diz que meu corpo é feio, sabe? E é isso que, na minha opinião, a gente tem que desconstruir, Ó, principalmente. a Adriane, ela se viu no seu comentário, no seu relato do ônibus, e ela colocou aqui, ó. Aconteceu comigo no ônibus, pois eu queria descer e reclamei que as pessoas não iam descer e ficava na porta. A pessoa gritou: "Quem manda ser gorda?" Por isso não consegui passar. Eu até chorei nesse dia. Cheguei chorando no trabalho, porque as pessoas não saíram do lugar, informando que ela não conseguia passar por conta de ser gorda. Então não A é uma culpa coisa que acontece de vez em quando, é uma coisa que acontece de vez em sempre, infelizmente. frequente. Essa culpa que a gente carrega por ser gordo também é uma coisa que tem que mudar. Quem é gordo, né? Porque, cara, não é culpa. A gente não tem culpa disso. É nosso corpo e tal. Então, a gente tem que, e realmente sou gordo, e daí? E Eu olha como entendo. afeta o psicológico a ponto da pessoa chegar no trabalho chorando, porque, querendo ou não, isso foi afetado, né? A gente acaba deixando de Eu lembrar. entendo. Nessa sociedade gordofóbica que a gente vive, falar aí, eu sou gorda ou sou gordo, e daí é muito complicado. Né? Uhum. É uma construção. Eu tô me construindo nesse sentido, né? Mas hoje eu ouço um negócio desse, eu já calei muito. Já tipo, né? Porra, eu sou gorda mesmo. O problema tá em mim. E hoje eu já vejo que o problema tá no outro. O outro é que não tem que ser preconceituoso. O outro que não tem que falar do meu corpo sem saber como ele está, sabe? Então eu acho que a gente também tem esse papel de Com certeza. revidar dentro do, né, do possível, né? É lógico, mas a gente tem que falar para as pessoas que elas estão sendo cruéis, que elas estão incomodando, que não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que ter esse papel também, porque é um papel de educação, um papel informativo, um papel, não, eu sou gorda mesmo, mas estou saudável Uhum. e gosto do corpo e tô e é isso, é diverso mesmo, tem muitos corpos e Falando em é isso. papel social e papel de educação, o Christian pediu para deixar a live salva, porque ele vai usar em aula de aula. Bom dia, Ah, que ótimo, que ótimo. Tem como fazer isso, né? Porque eu não sei nada disso. tem. Aham. É, com calma, porque geralmente eu termino as lives e não salvo. Aí eu vou tentar vir com calma, mas eu acho que tem como fazer sim, a gente tem como deixar salvo. E se eu não me engano, tem como compartilhar também. Aí, jovens que estiverem aí assistindo, por favor, depois ensine aqui a gente, porque a gente é meio tapada para isso. E aí, uma outra pergunta, né? Você acha que a militância virtual pode ser um recurso na luta contra a gordofobia e as diversas formas de opressão? Sim, eu acho. Eu acho que qualquer representatividade, qualquer tipo, sei lá, coisa que coloque as pessoas diversas e aí de várias formas, né, na mídia para várias pessoas assistirem nos meios de comunicação de massa são importantes. Então eu acho, por exemplo, que a militância virtual, nesse caso agora, né, nessa fase que a gente está na nossa sociedade, que é onde as pessoas mais acessam, que elas passam o dia inteiro e tal. A televisão está perdendo um pouco, né, o poderio nesse sentido. Eu Sim, acho que é super importante, né? É super importante. E por isso eu acho também que eu que não gosto muito de aparecer, me proponho a fazer coisas como essa, né? De falar abertamente, de colocar textos, de me expor de certa forma, né? Por conta disso, por conta dessa militância e dessa representatividade. Eu que é acho que mudou muito a minha relação com o meu corpo a partir do momento que eu comecei a ter acesso a pessoas que têm um corpo parecido com o meu, Uhum. a pessoas que falam sobre isso. Então mudou muito. E eu acho que, que por isso é importante. Ter esse contato é muito importante. Falando diretamente sobre pessoas gordas, você acha que a aceitação e o amor ao corpo
O que se costuma achar de empoderamento é suficiente ou há outras questões a serem tratadas além dessa? Eu acho assim, para a pessoa ficar bem com ela mesma, ela tem que gostar, né, dela mesma. É difícil, é um processo muito difícil, porque o tempo todo a gente está sendo bombardeado aí com coisas que nos limitam nesse sentido, né? Então, é um processo bem difícil. Mas eu acho que ela se olhar no espelho, eu acho que não tem coisa mais gratificante, como acontece de vez em quando comigo agora. Não é sempre, né? Eu acho que é um processo assim mesmo, cíclico. Olhar no espelho e falar assim, pô, tô bonita hoje, cara. Ah, e não ter nada para falar assim, ó, tem um defeitinho aqui, um defeitinho ali, sabe? Eu acho isso muito importante. E eu acho que o empoderamento vem daí. Eu acho que não está descolado. Eu acho que o empoderamento vem da aceitação pessoal, né? Da aceitação pessoal que tem que ter. Falando em militância, você acha que a gordofobia deve ser tratada como um assunto isolado ou é um fato que sofre influência de outros fatores? Por exemplo, a luta contra a gordofobia de um homem branco hétero e de uma mulher negra lésbica pode deferir ou a causa é a mesma? Porque hoje a gente vê também a questão da militância de acordo com a causa daquele certo grupo, né? Então, como a gente vê muito na internet isso, né? Então, eu estou tratando de um assunto que é de representatividade somente do homem branco ou do homem negro. No caso da gordofobia, você vê isso como uma questão isolada ou é uma questão de a causa é igual para todo mundo? Aí tem várias vertentes, né? Eu me coloco numa Leva as posição, perguntas aí. eu me coloco numa posição mais interseccional, que é isso de pensar nas opressões como uma questão dialogada, né? Eu não posso falar enquanto, assim, eu não tenho lugar de fala, né, que é a expressão que é usada, para falar de o que uma gorda negra e negra sofre, porque ela junta duas opressões. Uhum. Eu tenho uma condição social, financeira, que me coloca numa classe média. Eu não consigo imaginar muito, apesar de saber algumas Uhum. coisas, mas o que uma gorda pobre sofre, por exemplo, para comprar roupa. Isso. Você sabe, você Eu, tem conhecimento, mas você não sofre na pele, que é diferente. exatamente. Eu sofro para comprar roupa. As feiras plus size, né, que tem agora, que assim, abriram outro mundo para mim, mas não é acessível à gorda pobre. Entendi. Não é. Então, Ou seja, a assim, gente já tem outro existe. fator, né? Que é o fator social, né? E a questão da solitude também. Eu reclamo de solidão, né? Eu até fiz um texto, Solidão da Mulher Gorda, porque realmente é difícil você encontrar um parceiro ou uma pessoa para se relacionar numa sociedade que pega o teu corpo e desumaniza, de certa forma, né? Então, eu reclamo disso. Uma mulher gorda e negra, a solidão é muito maior. Porque ela tem ali, ela carrega um estigma muito maior com relação a essa sociedade que é racista também. Então, assim, eu entendo. Outra coisa, desculpa, Monique, Nada. mas é que eu vou lembrando. Gordas maiores. Eu sou gorda menor, né? Que é uma denominação que a gente usa para as pessoas que têm até manequim 54, 56. Que são aquelas que, apesar de ter dificuldade para encontrar roupa, ainda encontram em loja, sei lá, de departamento específica tem e tal. E tem também algum tipo de acesso, né? Tipo, eu não preciso ocupar duas cadeiras do ônibus, Uhum. né? Porque eu sou gorda menor. E as gordas maiores? Que vestem um manequim muito maior, que têm necessidades físicas muito que a sociedade não atende mesmo, sabe? Então, existem sim essas particularidades na luta, né? Não Existem, tem porque como cada um desafiar, né? mas eu acho que a gente tem que se unir, entendeu? Não é me descredibilizar, porque, não, a Bruna é uma gorda branca, cis, né? Uhum. E classe média. Então ela não pode falar sobre gordofobia sobre o meu aspecto. Não, eu posso falar sobre gordofobia e a gente vai juntar os nossos aspectos para falar sobre isso.
Então, eu acho que é necessário, assim, isso não tem que dividir a luta, né? E aí a minha perspectiva é interseccional. Eu, como gorda que eu sou, dentro dos meus, né, das minhas caixinhas, eu tenho que também lutar pela gorda maior, pela gorda negra, pela gorda que, enfim, que tem outras, pela gorda pobre, né? Então, que tem outras particularidades. A gente tem que se unir nisso. Mas aí realmente a minha perspectiva que é mais ligada à interseccionalidade. Gente, é um assunto que tem muita coisa para debater, muita coisa para falar. Infelizmente, o Instagram ele limita, né, o tempo de live. Daqui a pouco ele tira a gente do ar, nada, pum, cai. Porque então a gente ficaria a manhã toda aqui falando, porque tem muito assunto para tratar de coisas que muitas das vezes a gente não tem esse espaço, né? Um espaço de Sim. fala onde as pessoas se interessam. As meninas enviaram aqui mensagem de não tô bem com o meu corpo, não aceito, eu chorei porque me maltrataram dentro do ônibus. E olha quantas histórias a gente tem que muitas das vezes a pessoa guarda para si, até por medo de julgamento na internet. Se eu me expor, será que vão me julgar? Como é que vão ver isso? E a gente acaba tirando a voz das pessoas, né? Num lugar que deveria ser o contrário, né? A internet deveria ser um lugar para você expor o que você pensa, falar isso, né? Na minha rede sou eu, filha, é uma monarquia e eu boto o que eu quiser, né? Mas mesmo assim ainda tem pessoas que vão lá e vão te criticar porque você está falando que não vive, a pessoa não sente, a pessoa não consegue entender. E aí, só para finalizar, antes que o Instagram, eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão assistindo essa live, né? Principalmente os nossos jovens que estão, não parte da gordofobia, mas que ele um peso da sociedade, né? Entre outros padrões, e que são gordos independentes da idade, né? E estão repensando o seu posicionamento no mundo. Essas pessoas que estão pensando, né, e repensando o seu posicionamento do mundo, graças a Deus. Qual o recado que você teria para dar para essas pessoas? Então, eu acho que o recado, acho que foi meio colocado na live inteira, mas só como um reforço agora. É a questão de procurar pessoas parecidas com você, para seguir, para conversar, né? Eu tenho feito muitas palestras, né, sobre gordofobia. Ainda bem, porque eu quero cada vez mais fazer, inclusive me deixo aqui disponível para isso. E tem sido impressionante o quanto pessoas gordas que estão na plateia têm vindo falar, assim, pedir meus contatos e falar, Bruna, vamos conversar além daqui, assim, eu preciso desabafar com alguém. A gente tem que criar essas redes, sabe? E, assim, a aceitação do corpo, ela vem com isso, com você seguir pessoas parecidas com você, você, sei lá, ver um vídeo no YouTube de uma blogueira, de uma youtuber, desculpa, eu sou da época do blog, de uma blogueira que Também. fala sobre, Tudo. fala sobre a questão da gordofobia, né? Tem várias, né? E importantes. É você criar essa rede com pessoas gordas. Eu acho isso muito importante. E aí, outra dica que eu quero dar, eu até separei aqui, são livros que me ajudam muito, né? Tipo, dá pra ver aí? Dá, né? Esse da Alexandra Gurgel, Pare de Se Odiar, assim, foi incrível, uma leitura incrível pra mim. Tem também o da Flúvia, que é Gorda Não É Palavrão, sabe? E tem poesia, Gordesine, né? Poesia exaltando corpos gordos. Então tem coisa, sabe? Se a gente procurar, tem muita coisa pra gente tentar se aceitar, sabe? O que não dá é pra gente ficar convivendo com essa questão bem opressora que é só eu emagrecer. Não é só você emagrecer. Não é só isso. Quando você emagrecer, vão ter outros padrões a você buscar, né? Então, assim, não é só emagrecer, é se aceitar. É um caminho longo, um caminho mais complexo, mais difícil, mas é o único que vai nos fazer conviver com nós mesmos. E a gente tem anos aí para conviver com a gente mesmo de uma maneira mais tranquila e mais saudável.
saudável, assim. Porque saúde mental também é importante. A gente fica pensando na saúde do corpo e tal, mas saúde mental também é importante. E isso, né, essa questão toda da opressão desse padrão não atingido, desse fracasso que a gente associa ao não emagrecer, a não estar no padrão, isso faz muito mal à nossa saúde mental. Então a gente tem que cuidar dela, se empoderando, né, e se aceitando. A auxiliadora comentou aqui: eu não sou gorda, mas gostei muito do debate, muito bom. E as pessoas têm essa coisa, né? Eu não sou gordo, então por isso eu não vou debater. Isso é um debate da sociedade, né? No caso do ocorrido com ônibus, talvez se aquele motorista, talvez se aqueles passageiros tivessem um pouquinho de consciência do que é a gordofobia e do que isso traz, eles talvez tivessem uma posição diferente. Mas não é um debate que a sociedade coloca em pauta. E isso faz falta. Então, a gente tem que tirar essa coisa da nossa cabeça de, eu não sou gordo, então por isso eu não vou brigar por essas causas. Não, eu tenho que brigar por essas causas. Porque a gente precisa de uma sociedade que entre nessa união para que haja um mundo melhor. E as pessoas separam, tipo, a briga não é minha, então eu não vou brigar também. A gente precisa parar com essa questão, né? Do individualismo social, que ainda existe, né? Então, o que que você, só para finalizar aqui, o que você acha dessa questão, né? Eu não sou gorda, então eu não debato, então eu não vou abrir um espaço para a gente falar sobre? A Angela Davis, que é uma mulher que eu admiro muito, ela coloca que é necessário numa sociedade racista ser antirracista. E aí qualquer pessoa, não só o negro, né? Todos. Porque para combater o racismo, a gente tem que ir na estrutura social. Eu parafraseio isso, desculpa, Angela Davis, para a questão da gordofobia. A gente precisa, enquanto sociedade, né, enquanto pessoas pensantes, né, socialmente, enquanto pessoas que sabem que tem gente que sofre com isso, ter uma empatia. E tendo essa empatia, né, você vai olhar para o outro e pensar, ó, tem problema que ele é gordo, não é por isso que ele é isso e aquilo. Então, assim, ter essa empatia é necessário para a gente não só lidar com o outro, mas para a gente destruir esse mal, que é a gordofobia, que mata a gente. Quantas pessoas tomam remédio para emagrecer sem poder e morrem? Quantas pessoas se suicidam ou têm problemas associados a essa questão da saúde mental por conta de um padrão que elas nunca vão alcançar, estético? Então, assim, a gordofobia, ela restringe acessos e ela pode matar as pessoas de várias formas, né? Então, a gente precisa tomar consciência, enquanto sociedade, de que esse é um mal e que tem que ser combatido. Como o racismo é um mal e tem que ser combatido, como o machismo é um mal e tem que ser combatido. Então, a gordofobia é mais uma opressão dessas que a gente tem que combater enquanto sociedade, não só como gordo. Eu sou gordo, tenho que combater a gordofobia. Não, eu preciso do magro também, porque a sociedade não é feita só de gordo, né? Então, eu preciso do magro. Então, é isso. Gente, foi muito bom. Agradeço de coração aí a Bruna, né, que veio falar com a gente. Eu acho que foi muito enriquecedor para mim, acho que para todo mundo que assistiu. Vou tentar deixar salvo. E depois, quem quiser mandar perguntas ou conhecer mais os textos da Bruna, eu vou deixar também nos stories, né? Vou deixar mais uma vez lá a página do Mural da Gordofobia. Falando de livro também, eu vou deixar o livro da Kim, que é O Meu Corpo é Lindo, que também é um livro que ela acabou de lançar falando sobre a questão de gordofobia. Também é uma militante nessa causa. E eu vou deixar tudo lá nos stories para vocês também. E segue lá o mural, que tem textos assim que traz a reflexão realmente, né? Textos que você se coloca no lugar e fala: caramba, eu não estou fazendo a minha parte como sociedade. Então, acho que isso é importante. A gente precisa também se ver dentro da causa, né? Então, Além de seguir, obrigada. quem quiser mandar textos também, for gordo e tal, e quiser falar sobre isso, pode mandar texto, né? a gente publica. Uhum, sim, sim. Até relatos sobre preconceito e tal. É bom publicizar isso. Bom publicizar. É E um Monique, eu espaço de agradeço. fala, né, Bruna? Exatamente, é um espaço de fala. Eu agradeço muitíssimo a sua iniciativa, assim.
desse projeto, né, que você está tendo e o quanto isso é importante, o quanto uma pessoa que tem muitos seguidores como você, né, é importante falar sobre isso, a gente tocar as pessoas, né, e levar reflexão. E me coloco à disposição aqui para qualquer coisa, você sabe, a gente já, né, conversou. E também à disposição aí da galera que está assistindo, quem for assistir, enfim, para falar sobre isso, discutir, eu estou aberta. Né? Eu acho que a gente se renova a cada encontro como esse, Verdade. debate, discurso. Né? Então, me coloco à disposição e é isso. Vou tentar trazer mais assuntos, mais espaços como esse, trazer mais pessoas também para a gente poder falar de assuntos que são importantes. Muitas vezes a gente não tem esse espaço de liberdade de falar realmente o que a gente pensa. Então, até para a galera que está assistindo, quem quiser mandar aí depois próximos temas, a gente vai debatendo aqui enquanto educadoras. Eu acho que é o nosso papel na sociedade, dentro da sala de aula e principalmente fora da sala de aula. É o nosso papel e é o que nos move, essa paixão por ensinar, essa paixão por compartilhar, que eu acho que é a coisa mais linda e mais gratificante da nossa profissão. É o compartilhar com o outro e aprender ao mesmo tempo, né? Então, muito obrigada a todo mundo que disponibilizou. Eu sei que é sabadão e a galera precisa ir, né, curtir o dia de folga ou daqui a pouco tá indo trabalhar, mas a gente vai deixar salva a live 24 horas, tá bom? Então, muito obrigada, Bruna, e muito obrigada para quem assistiu. Tchau, gente, até a próxima. Obrigada. Tchau. Deixa eu encerrar aqui, nem sei fazer isso, gente.